Tudo bem, vamos dar início aqui a mais uma live. Muito bom tem gente já entrando aí. E quem está chegando agora, queremos convidar você a estar participando através do espaço aí que tem no bate-papo. Nossa intenção aqui é fazer um bate-papo franco sobre o assunto de propósito, finanças e liderança. Estamos usando como ponto de partida o livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê, mas estaremos ampliando essa conversa e é sempre muito bem-vindo comentários, quem já leu o livro, ou comentários sobre os assuntos que estaremos abordando. Nós temos uma pauta básica que estaremos trabalhando no nosso bate-papo aqui. A gente vai começar fazendo um resumo breve sobre o ponto principal do livro e, a partir disso, então, entrando em três blocos aí, um bloco falando sobre a questão de inspiração versus manipulação, outro bloco falando sobre a questão de energia versus carisma e conquista versus sucesso. Então, nós vamos dar início. O Fábio, dá o pontapé inicial aí para a gente, compartilha assim, a visão geral do livro aí, por favor. Tá ótimo, Brian. Bom, boa noite a todos. Brian, só um comentário. Eu acho que agora, no finalzinho da sua fala, eu senti que o seu volume caiu um pouco. Não sei se tem algum mau contato por aí. Perfeito. Vou dar uma olhada. Voltou, obrigado. Tá bom. Muito bom. Então, boa noite a todos. Puxa, mais uma vez, super legal estar aqui com vocês. A gente vai falar sobre esse livro e acho que falar sobre esse livro... Nesse grupo, né, a gente sentou para discutir, eu, o Brian, o Zéias, e tem uma coisa que realmente nos une, né, quando a gente troca essas ideias em relação a essas leituras, que acho que é propósito. Né? Se eu pudesse resumir, o ponto comum aqui que nos une é propósito. E esse livro fala muito disso. Acho que quando a gente pega o título Comece pelo Porquê, acho que a gente já tem que entender um pouco qual é a proposta desse livro e o que o Simon Sinek está querendo dizer. Comece pelo propósito. Né? Aquilo que realmente te liga as suas crenças, os seus valores. É importante entender, identificar quais são os seus propósitos, enfim, o seu porquê. Né? E ele faz essa discussão não apenas no campo individual, né, do seu propósito como pessoa, do seu porquê como pessoa, mas ele estende isso também para o aspecto corporativo. Ele fala de empresas. As empresas também precisam conhecer, ter claro o seu propósito. Né? E ele tem uma tese muito interessante. Ele fala assim que, puxa, as empresas que conhecem o seu propósito, elas têm uma tendência de apresentar resultados melhores, não é? Por conta de engajamento, por conta de fidelidade dos seus clientes. Então, são relações que a gente vai descobrindo, né, nesse livro que o Simon vai fazendo e que são muito interessantes, com aplicação muito prática também nas nossas vidas. Eu, particularmente, quando li esse livro, eu fui impactado positivamente. E aqui acho que também vale um disclaimer, né? A gente estava comentando sobre isso outro dia. Quando a gente faz essas escolhas de livros, não necessariamente a gente está querendo dizer que a gente assina embaixo, de olhos fechados, em 100% o que os autores colocam. Né? A razão da gente trazer esses livros é porque eles realmente trouxeram algo que nos incomodou, algo que nos fez parar, pensar, meditar, refletir, e que nos fez bem, que nos agregou valor. E o nosso objetivo aqui é simplesmente compartilhar isso que nós aprendemos com vocês também, com essa expectativa, né, de que, da mesma forma, exista algo de positivo para todos, a partir dessas discussões. Mas, enfim, deixa eu focar. O Simon Sinek, ele traz uma imagem, e eu queria compartilhar essa imagem com vocês, acho que o Brian vai nos ajudar aí. É a imagem do que ele chama de círculo dourado. Não é? Então, vocês podem ver ali 3 círculos. O círculo central é o círculo do porquê, depois um círculo secundário, o círculo do como, e depois o quê. E é assim que ele coloca, o porquê está no centro, depois o como e depois o quê. E ele fala, comece pelo porquê, começa com o que é central. Não é? E ele vai discorrer sobre esse conceito ao longo de todo o livro. Uma coisa muito interessante é que ele fala assim, nós sabemos que, puxa, o nosso propósito é uma coisa muito relevante, mas nem sempre nós nos movemos e nós tomamos ações e decisões baseado em nossos propósitos. Aliás, a gente vive num mundo
que muitas vezes não começa pelo porquê, ele começa pelo o quê, ou começa pelo como. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que é muito prático assim, vocês sabem que eu sou um planejador financeiro, então geralmente a gente toca nesses temas de propósito, enfim, falando de planejamento inclusive, e eu dou um exemplo que é o seguinte: quem nunca aqui entre nós, já no início do ano, teve aquela decisão de começar uma dieta, né? Aquela dieta de começo do ano. Passaram as festas, né? O Natal passou, você comeu bastante ali, muito ótimo. Então você começou com aquela determinação, né? De iniciar aquela dieta. Bom, você sabe o que você quer emagrecer e você sabe como você quer fazer isso. Você quer fazer uma dieta, vai na academia, etc. Parou por aí, concorda? Me fala quantos de vocês, a gente pudesse estar fazendo uma pesquisa aqui agora online, né? Chegou no carnaval, você já estava ali, difícil, né, de manter aquela rotina semanal, o teu cardápio já mudou um pouquinho, já é um pouco mais diferente daquela salada de alface da primeira semana de janeiro, quer dizer, ele já está um pouco mais robusto, e enfim, ficou para trás, ficou para trás. Você teve sim uma motivação inicial, mas aquilo não perdurou, faltou gás, faltou energia para aquilo continuar acontecendo. Quer um outro exemplo? O orçamento do início de ano. Esse ano vai ser diferente. Esse ano vou colocar minha vida financeira em ordem. O que você sabe? O quê? Vou gastar menos. Como? Vou fazer o orçamento. Parou por aí. Cadê o porquê? Cadê aquela razão básica, essencial, que vai ser a mola propulsora para algo com efeitos duradouros e perenes na sua vida? Essa é um pouco da lógica que a gente vai estar discutindo, e obviamente o Simon Sinek apresenta ao longo do livro. E outra coisa interessante, né, ele faz ainda uma evolução desse conceito do círculo, né, dourado, e ele fala assim, que as empresas não utilizam essa ideia, né, do círculo somente para comunicar, mas elas se estruturam também. Empresas que se estruturam, e aí vem a figura do cone, não é? Começando pelo porquê, do como e do o quê, essas empresas efetivamente ocupam e se estabelecem de uma forma diferenciada no mercado. O grande exemplo que ele carrega também ao longo de todo o livro é o exemplo da Apple. Não é? E ele tem um exemplo interessante da estrutura de marketing da Apple. Bom, vocês se lembram, a Apple foi criada ali no início dos anos 70, um momento ali de grande movimentação, né, cultural nos Estados Unidos, ali, aqueles movimentos de bastante contestação, né, o que valia era ser diferente, efetivamente. E a Apple resolveu fazer computadores. É isso que eles faziam naquele momento. E aí o Simon ele traz uma comparação interessante e fala assim, imaginem se a Apple, naquele momento, tivesse feito uma iniciativa de marketing igual a todas as outras empresas de computadores naquele momento, né, da história. Seria mais ou menos assim, ó, eles poderiam dizer o seguinte, ei, fazemos ótimos computadores, são lindamente projetados, simples de usar, intuitivos para o usuário. Quer comprar um? Essa seria a forma convencional. Eles não fizeram dessa forma. Como que eles fizeram, então? Eles fizeram de uma forma em que ficasse clara a mensagem, o propósito e o porquê deles, que era de desafiar o status quo. Então, ficaria mais ou menos assim. Em tudo que fazemos, acreditamos em desafiar o status quo. Acreditamos em pensar de modo diferente. A maneira como desafiamos o status quo é criando produtos lindamente projetados, simples de usar e intuitivos para o usuário. E o resultado disso são ótimos computadores. Você quer comprar um? Percebe que mudou? A estrutura foi totalmente diferente. Isso flui dentro da organização. Então, só para a gente ter esses conceitos agora em mente, quando a gente começa a conversar, porque é a partir daí que a gente vai navegar ao longo da nossa conversa de hoje. Muito bom. E você sabe que o Simon teve essa sacada de criar esse modelo, mas ele ficou numa gestação por algum tempo, até que numa conversa com uma neurocientista,
ela mostrou para ele o modelo do funcionamento do nosso cérebro, né? E ele fez a correlação, apesar que, enfim, o organismo nosso é muito sofisticado, complexo, né? São vários sistemas, dentro dele o sistema nervoso, que tem vários subsistemas, mas simplificando aqui em zeros e uns para um bom engenheiro como eu, duas peças, né? Uma casca, que é o neocórtex, lembrando que córtex vem de cortiça, de casca mesmo, né? Que é o nível do o quê, onde a gente tem o pensamento racional, analítico, o nosso processo de linguagem. E debaixo dessa casca, desse neocórtex, tem o sistema límbico, que é o responsável pelo nosso como, pelo nosso o quê. Desculpe, volta a fita, o nível do racional é o quê? O nível do límbico é o como e o porquê. Aqui, porque a gente tem sentimento, tomada de decisão e comportamento. Então, a gente só toma a decisão quando tem um conforto desse coração, que é esse sistema límbico, né? E quando a gente processa apenas com essa camada do quê, muitas vezes a gente fica num looping analítico demandando mais informação e com mais dificuldade de chegar num resultado. Esse sistema límbico é que traz a nossa memória emocional, que diz para a gente o que é bom e o que não é. E as decisões que são intuitivas são mais rápidas e costumam dar mais certo. Então, tem até um outro livro do Gladwell, o livro Blink, né, que fala a intuição consegue filtrar e descartar as informações relevantes e foca apenas nos pontos chaves. Então, vale aqui aquela famosa regra dos 80-20, né? Com 80% de informação, a gente consegue tomar uma muito boa decisão. E se ficar esperando chegar no 100%, pode ter um tempo infinito e a gente vai ficar nesse processo de análise e parálise. Então, outro gatilho interessante, a gente tem aquela frase famosa do Descartes, né? Penso, logo existo. E no contexto a gente diria, se eu raciocino e analiso, logo decido. E a gente sabe que não é bem assim. E quem botou o ovo em pé foi o neurocientista português Antônio Damasio, e ele escancarou isso no livro O Erro de Descartes, né? Ele fala, o processo decisório sempre passa pelas emoções, pelo sistema límbico. E ele fez estudos lá de laboratório com pessoas que teve alguma lesão nessa área cerebral, e ele fala, sem as emoções, as pessoas perdem a capacidade de tomar decisões adequadas, sejam no prazo ou na sua qualidade. A gente sabe que as boas decisões nascem do fundo do coração, né? Então, na verdade, quando a gente tem esse porquê, a decisão já foi tomada. E aí o complemento que vem com a análise de dados é mais para refinar a escolha. Outro desafio que o Simon traz para a gente, ele fala assim, se a gente fosse apenas racional, não haveria empreendedores nesse mundo e haveria muito pouca inovação. Eu tenho uma experiência muito rica para compartilhar como mentor e conselheiro da Bluefields, né? Onde a gente ajuda as pessoas a realizarem seus sonhos, né? A pessoa que quer começar uma startup. E também nas grandes organizações, a gente vai ressuscitar essa coisa da inovação, da criatividade, como se fosse ressuscitar o sistema límbico organizacional, né? O Simon tem uma provocação que fala assim, os líderes inspiradores conseguem enxergar o que a maioria não é capaz de ver. Então, os empreendedores têm uma sacada de coisas que talvez a gente não fosse nem capaz de pedir e perguntar. Ele traz o exemplo do Henry Ford, né? Ele fala, olha, se fosse perguntar para as pessoas naquela época, elas queriam um cavalo mais rápido, né? Na verdade, ele vem com uma solução disruptiva, apresentando o automóvel, né? Outra pegadinha interessante, na indústria de detergente em pó, e aqui um parênteses, não existe sabão em pó, que detergente é uma coisa, sabão é outra, mas fecha parênteses. Detergente em pó, a indústria perguntou para o consumidor o que ele queria, né? E a turma respondeu, a gente quer um branco mais branco e as cores mais vivas. Então,
Daí para frente, os competidores nessa indústria do detergente pó, cada uma teve que inventar um pó de pirlim-pim-pim que desse o branco mais branco, né? E muitos anos depois é que a indústria de linha branca, aí das lavadoras, das secadoras, conseguiram fazer uma pesquisa mais ampla, multidisciplinar, focando no porquê. E aí chegaram assim, olha, os caras só querem roupa limpa. E, na verdade, quando eles tiram a roupa da lavadora ou da secadora, a primeira coisa que faz é cheirar. Por quê? Quem diz se a roupa está limpa ou não é o sistema límbico. O olfato é o único dos 5 sentidos que tem uma conexão direta com o sistema límbico, que é o que determina se é uma boa decisão ou não, né? Bom, o Simon provoca a gente com mais uma frase que até está no nosso flyer lá, né? Se a gente começar com a pergunta errada, se a gente não perguntar a causa e o porquê, até a resposta certa vai nos levar na direção errada mais cedo ou mais tarde. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse negócio de pesquisa de opinião, pesquisa de mercado, mas quem manja disso é o Brian, que foi o principal executivo da Gallup no Brasil, né? Vai aí, Brian. Bem, pesquisa é sempre assim, depende, você talvez muitas vezes define o que você quer ouvir, né? E aí você faz a pergunta para ouvir o que você quer ouvir, né? Isso é uma pesquisa mal feita, mas muito praticada, né? Mas a instigação do Simon Sinek é interessante, porque, novamente, ele está querendo chegar não no que a pessoa talvez responda, mas a razão por trás o que ela responde. Não necessariamente o que nós fazemos, mas a razão por trás do que nós fazemos. E quando pensamos numa empresa, não o que a empresa está oferecendo de produto lá na ponta, mas o propósito por trás disso, né? E ele traz a outra imagem, o Fábio estava falando sobre essa imagem, né, que nós temos aqui, que começa como um círculo e depois a gente vê que é um cone, e de repente Simon diz o seguinte: e se você imaginar que quando a empresa olha para o mercado, ela pensa nela não somente como um cone, mas como um megafone. E que, na verdade, ela está falando ao mercado aquilo que ela quer que ela saiba sobre. Então, a Apple, ela passa uma mensagem muito clara sobre o que ela quer, né? O grande desafio nesse megafone, quando você olha para essa imagem, é perceber que o porquê ele representa a parte menor e mais longe da ponta de onde sai o som. E o Simon Sinek vai dizer o seguinte, que onde sai o som, tem uma outra imagem que eu não vou estar trazendo aqui, mas que ele coloca, na verdade, esse cone sobre um cilindro e ele diz, onde sai o som aqui é onde o mercado tem contato. E que, na verdade, o mercado só tem contato com o quê? Que é aquilo que você está oferecendo. Isso é muito importante a gente estar refletindo aqui, tanto para talvez alguém que esteja aqui ouvindo e pensando na sua própria empresa e repensando qual que é o meu propósito, que o livro vai tratar muito disso, de que se perde no caminho algumas vezes o porquê, mas também para as nossas vidas. E o Fábio, o Oséias e eu estávamos conversando sobre esse fato até, de quão importante é a gente ter muito bem definido o nosso porquê. Porque se faltar clareza em você conseguir falar de forma claramente o que é o seu porquê, até chegar lá na ponta no o quê, já se perdeu muito tempo. E quem estiver ouvindo só vai ouvir o quê. Então, o Simon Sinek vai tratar disso e dizer o seguinte, o mercado ele só percebe o quê. E que, então, quando é uma pequena empresa ou quando você está começando, não tem muito risco, porque, na verdade, quem já não viveu isso, você faz tudo, né? É uma empresa pequena, todo contato com qualquer cliente é você, ou alguém muito próximo de você. Mas na medida que a empresa vai crescendo, o porquê que é você começa a ficar mais distante do quê. E que o trabalho, então, do fundador ou de quem começa a empresa é muito importante estar sempre lembrando a todos que se encontram no nível do como e no nível do o quê, para que o propósito pelo qual a empresa existe continue sendo claro. Por que isso é tão importante acontecer? Bem, no resumo da ópera, o que vai acontecer é dizer que as pessoas, na verdade, elas querem ser inspiradas, e elas são inspiradas por propósito, e não pelo quê. E o Fábio vai falar um pouquinho mais sobre isso.
Mas o interessante, então, a gente perceber é o risco que a gente corre se o porquê não estiver claro, quando chega lá na ponta, nós vamos ter que usar artifícios para continuar convencendo o mercado a comprar o nosso serviço, o nosso produto. Porque, em vez de serem inspirados, nós vamos ter que usar outros artifícios de manipulação para conseguir que eles façam uso do nosso produto, e não é sustentável. Então, a gente quer entrar um pouquinho agora e falar sobre quais são esses artifícios que o Simon Sinek fala que o mercado usa, quando o porquê deles não está muito claro, e qual é a vantagem e quais são as formas que pode se levar para o mercado de forma diferente quando a gente tem um porquê muito bem definido. Então, Fábio, você pode começar aí, compartilhar um pouco conosco sobre essa questão de inspiração e manipulação, por favor? Essa questão, Brian, que você colocou de ter o porquê definido desde o início, né? Senão depois você vai estar sujeito aí a remendos, né? a manipulações, ajustes de percurso. Me lembro de um exemplo que o próprio Simon coloca no livro. Ele menciona a empresa automobilística, né? Ele compara a empresa automobilística americana. Alguns executivos americanos, na verdade, assim, japoneses, né, que foram lá visitar a fábrica de veículos americanos e naquela hora de colocar as portas, né, as dobradiças nas portas ali, encaixar a porta no carro, o que os americanos faziam, né? Encaixavam a porta na dobradiça e eles tinham sempre um martelinho de borracha para bater ali, para certificar de que as portas estavam alinhadas, né, e as dobradiças, então estava tudo ok. Aí os americanos foram lá na fábrica japonesa ver como é que os japoneses faziam, e os japoneses, não é que eles não tinham martelinho, e eles não martelavam no final, e os americanos ficavam malucos, porque eles falavam, quando que eles ajustam? Cadê no processo? Onde que eles vão fazer esse ajuste das portas? Cadê o martelinho? Onde é que eles fazem isso? E perguntaram para os japoneses, vocês não fazem os ajustes nas portas, né, quando vocês montam aqui? Onde é que está? Em que momento do processo? O japonês olhou assim, até meio sem jeito, e falou, olha, nós projetamos assim, né, para não precisar de martelinho ao longo do processo de construção. Então, eu achei interessante isso, porque eu acho que reflete um pouco o que o Brian acabou de dizer. Quando o teu resultado lá na ponta, né, ele tem que ser um resultado, algo que deriva de algo que você já pensou, de algo que você já tem muito bem estabelecido. No nosso caso aqui é o porquê, é o seu propósito. Não, você pode ser obrigado a recorrer a instrumentos de manipulação. E porque a gente vive num mundo que muitas vezes não começa pelo porquê, a gente acaba sendo sujeito a esse tipo de recurso. E o que o mercado faz? Existem várias formas, né, do mercado tentar exercer ou ser forçado a exercer algum tipo de manipulação. Por exemplo, preço. O preço é poderoso, né? Quer dizer, você precisa vender o teu produto, você precisa convencer o teu cliente a comprar aquele produto. Se você não tem muita convicção sobre a qualidade, sobre como ele é diferenciado no mercado, qual é a primeira alavanca que você puxa? Eu vou reduzir meu preço, assim eu vou ficar mais competitivo e vou vender. Qual é o limite disso? É a comoditização. Você vira simplesmente mais um, você se iguala a todos e você vai brigar por preço. Esse é um problema, porque numa commodity você não discute qualidade, diferenciação, não, é tudo a mesma coisa, o que vale é o preço, o que vale é a escala no final das contas, né? Você tem que se viabilizar através da escala, e você se nivela por baixo, essa é a grande verdade. O exercício de promoções, mesma coisa, é o mesmo racional do preço, você dispara gatilhos, né, simplesmente para despertar algum interesse ali rápido, imediato, veloz, no teu cliente para que ele morda a isca e você coloque o teu produto da mesma forma, algo fugaz, algo que tem um resultado de curto prazo, mas não se pereniza. Você fica ali dependente de promoções, dependente de estímulos a todo instante para, enfim, viabilizar o seu o quê. Medo também, ele pode ser utilizado como uma forma de manipulação. O exemplo que o Simon também cita é engraçado, porque ele cita um executivo de vendas da IBM, né, conversando com um comprador e dizendo assim, olha, eu nunca vi alguém ser demitido
por ter feito uma opção, por ter feito uma escolha de comprar o produto IBM. Né? Então, tipo assim, se você comprar outro produto, olha, se der errado, você vai se dar mal. Então, é melhor você se garantir, compra a IBM, que, né, pelo menos, mesmo se der errado, o pessoal sabe que tem uma marca por trás de você, então você vai ficar bonito. Então, quer dizer, o medo também é uma forma negativa, né? Uma forma ruim de se manipular. Não é uma coisa interessante. Aspirações é um outro elemento que o Simon traz. O que é aspiração? A aspiração tem um pouco a ver com aqueles exemplos que eu comentei no início, né, sobre perder peso. Você aspira a perder peso, você aspira a ter uma vida financeira melhor, você aspira a ser rico, por exemplo. Você aspira a enriquecer, a ser uma pessoa próspera. E, uau, como isso tem sido usado de forma, muitas vezes até leviana, né? Isso é uma das coisas que realmente me causam muito... é muito desagradável ver no mercado hoje. Eu vou me remeter ao exemplo mais próximo da minha realidade, do meu dia a dia, que também tem a ver com planejamento financeiro, tem a ver com como as pessoas investem os seus recursos e tudo mais. E é impressionante, acho que isso é visível, todo mundo está percebendo como sites, canais de educação financeira ou de orientação financeira estão se multiplicando, é uma coisa... a rigor positiva, quanto mais esse tipo de informação for disseminada, acho melhor, acho que contribui de uma forma geral. Mas existem algumas abordagens que realmente manipulam, né? Tem assim, a característica muito clara de manipular as pessoas que se interessam. E são aquelas chamadas do tipo... faça o seu dinheiro render 1000% em 3 dias, né? Alcance 1 milhão em 3 semanas. Essas chamadas malucas, essa semana mesmo, semana passada, teve nos jornais um caso desse, a pessoa está sendo procurada pela polícia, essa é a verdade, foi denunciada por um golpe, prometeu, não entregou, essa é a verdade. E essas coisas se repetem, né? E, assim, já houve casos no passado, mas são iscas que estão ali presentes a todo instante que as pessoas continuam mordendo. Por quê? Porque estão sujeitas à manipulação. E eu vou dizer o seguinte, que muitas vezes, quando você não tem o teu porquê claro, quando você não tem o teu propósito claro, você fica ainda mais propenso a dar espaço e a abraçar esse tipo de proposta, a ser manipulado, né, por esse tipo de proposta. Por isso que é tão importante a gente realmente gastar um tempo, focar, buscar, ter clareza em relação ao seu propósito de vida. Na atividade de planejamento financeiro, para mim isso é muito claro, né? E tomando novamente a analogia dos 3 círculos, eu costumo comentar com os meus clientes da seguinte forma: olha, quando a gente vai iniciar um trabalho de planejamento financeiro, eu estou aqui vestindo 3 chapéus diferentes enquanto a gente conversa. E aí eu faço analogia com os 3 círculos. O primeiro chapéu, o chapéu do porquê, vamos colocar dessa forma. E a gente senta para falar de vida, a gente senta para falar de plano de vida, a gente senta para falar de propósito, de valores, de crenças, o que importa para você, o que te faz mover, né? É o que é mais caro em termos de valores para você, quais são as coisas que você não abriria mão, não é? Isso é importante, porque isso pavimenta um caminho, isso dá direção para todo o resto que vem. O segundo círculo, como, no meu modo de entender, como planejador financeiro, é quando você desenha o planejamento financeiro propriamente dito. A partir do momento que você sabe o porquê, os seus valores, as suas crenças, que realmente é importante, ok. Quais são os seus projetos de vida, baseado nesses valores, né? Seus objetivos. Agora a gente consegue descer um nível e quantificar isso. Como a gente vai fazer isso acontecer? Não é? O planejamento se desenha a partir dos seus propósitos de vida. E o terceiro círculo mais externo é o quê? Muito bem, nós sabemos o porquê fazemos, nós sabemos como fazemos, e agora nós temos que, por exemplo, escolher os produtos de investimento, os canais de investimento, os veículos de investimento que vão dar suporte ao nosso projeto de vida. O exemplo clássico, né, e a gente sempre tem comentado, é um projeto de aposentadoria.
saber quando aposentar e com quanto aposentar é muito bom. E é um exercício que demanda tempo de realmente de você pensar, meditar e chegar a essa conclusão. A outra pergunta é, ok, quais são os instrumentos, as ferramentas, que tipo de investimento eu vou fazer para que esse objetivo seja alcançado naquele determinado prazo estabelecido. Então, esse é o círculo externo, e aí a gente fecha esse pacote. E assim, em várias outras circunstâncias e situações da vida, o exemplo do planejamento financeiro, acho que ele se encaixa muito bem. E uma coisa também que o Oséias falou, né, essa questão da biologia que vem na hora de você encontrar o teu propósito, essa inspiração que nasce, que brota do coração, ele usou o termo coração, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. A gente sabe que do coração brotam, nascem as fontes da vida, não é assim? Esse é o ensino bíblico. Se você tem alguma coisa que você deve guardar, guarda o seu coração. Presta atenção naquilo que está lá no teu íntimo, naquilo que te define, né, como pessoa, no ser humano. Por quê? Ali brotam fontes da vida se você estiver na base correta. Não é? E quando a gente vai falar de planejamento financeiro e quando a gente vai falar de propósito, é ali que a gente vai buscar. É ali que a gente vai trabalhar. É no teu coração. Né? Então, é daí. E do coração vem a inspiração e o propósito. Eu vou me lembrar, só para terminar, Brian, de uma frase do Viktor Frankl. E ele fala o seguinte, quando você sabe o seu porquê, você topa qualquer como. Né? É o que te faz mover, é o que te faz lutar, é o que te vai gerar disciplina, engajamento, resiliência. E isso é importante, para você não ficar no caminho, como aqueles dois exemplos que eu falei. Começou a dieta, parou, começou a dieta, parou. Começou o planejamento, parou, começou... Não, tem o seu propósito bem definido. O Simon também fala, tem tanta coisa para falar, mas são as tiradas, sacadas legais dele. Ele cita o Mark Twain, essa questão, né? Ele fala assim, olha, parar de fumar é muito fácil. Eu, por exemplo, já parei várias vezes. Essa é a nota do Mark Twain. Por quê? Porque parou e recomeçou, parou e recomeçou. Essa é a ideia. Vamos parar para pensar e refletir os nossos propósitos e buscar inspiração para não sermos manipulados. Se eu puder só fazer um comentário em cima disso, Fábio, eu estou ouvindo você falar e pensando, e quando então a gente entende o nosso porquê, dando o seu exemplo de um planejamento financeiro, então não se torna um processo, você não precisa de alguém do outro lado te manipulando para você tomar as decisões. Porque você sabe, não, eu tenho um porquê de estar fazendo isso. Então você busca realmente alguém que inspire você a fazer esse planejamento, né? E aí, talvez, faz uma boa conexão para dizer, e essa pessoa que vai inspirar, ela vai poder usar carisma em vez de energia, né? O processo se torna mais fácil para quem também está vendendo o plano, né, Oséias? O que você acha aí? Deixa eu pegar a frase aqui do Simon. Ele fala que a energia empolga, mas o carisma inspira, né? E a energia é fácil da gente ver, de avaliar e até de copiar. Mas o carisma é difícil de definir, quase impossível de avaliar e muito impreciso para poder copiar. Então, o carisma é que tem essa clareza do porquê, que é a crença da pessoa num ideal maior, né? E a gente sabe, energia, tudo bem, não pode faltar, não dá nem para imaginar o que a turma está passando no Amapá, né? Então, o desespero da gente quando o celular fica sem bateria, né? Precisa recarregar. Nós, como seres humanos, como é que a gente recarrega, né? Uma boa noite de sono ou uma boa dose de cafeína, um energético que gera dopamina, né? E qual que é a dopamina das organizações? Taca palestra emocional na galera, motivacional, né? Ou se não, entra na manipulação, que o Fábio estava falando aí, eu dou recompensa, dou punição, que são manipulações de curto prazo. No caso das vendas aí, fala, dá desconto num produto, mexe no preço. Na verdade, isso não tem um círculo dourado, é um circo dourado, porque custa muito caro, preço de peso de ouro.
né? E o líder inspirador, que tem carisma, ele consegue trazer uma pessoa e ganhar a lealdade, a confiança da pessoa, ao ponto da gente trabalhar mesmo abrindo mão de algum benefício e mesmo comprando benefício da organização, mesmo que não tenha alguma manipulação dessa de preço e tudo. Então, a causa é que nos inspira a trabalhar numa empresa, a seguir um objetivo, a comprar um produto, sempre a causa, sempre o porquê, né? Esse círculo dourado que a gente está falando precisa estar em equilíbrio. O que, como e o porquê. E o que é nada mais do que a forma visível que a gente está dando a essa causa e ao porquê. Quando o porquê está claro, a gente consegue compartilhar a crença, as pessoas são atraídas, né? Então, é menos essa coisa do marketing aí, né? do mercado, é mais o branding que atrai, né? Quando você tem um fundador, um empresário que é o visionário, esse cara coloca o porquê. E esse porquê atrai pessoas, né? Os executivos inspirados nesse porquê vão definir o como para dar vida ao porquê. E depois, naturalmente, você tem a contribuição aí dos colaboradores que vão tornar essa visão e esse como uma realidade por meio de infraestrutura, sistemas, processos, né? É interessante que o Simon ele gosta de muitos exemplos, né? Um exemplo que ele dá é do Martin Luther King, né? Fala, o Martin tinha um sonho, né? E esse sonho é que inspirou as pessoas. Ele não tinha um como para vender, ele tinha um sonho, ele tinha o porquê. Ele não tinha 12 passos para implantar direitos civis, ele não tinha dinheiro para fazer campanha publicitária, ele tinha um sonho, ele acreditava e esse sonho inspirou as pessoas, era carisma, né? Mas ele tinha um cara do lado dele, que era um parceiro de longa data, que é o Ralph Abernathy, que era o tesoureiro da Conferência da Liderança Cristã lá do sul dos Estados Unidos, que era o cara do como. Então, depois que o Martin falava, eu tenho um sonho, o Ralph chegava, olha, pessoal, eu vou dizer, então, o que a gente vai fazer amanhã de manhã, tudo bem? Essa complementaridade que é interessante, né? Outra coisa que a gente já citou aí, acho que o principal exemplo do livro é a Apple, né? Então, você tem um Bill Gates, um Steve Jobs, que era o cara visionário, né? Mas você tinha o engenheiro lá, o Wozniak, que é o cara que fez a coisa acontecer. O Bill Gates, no caso da Microsoft, ele tinha o sonho de botar um PC em cada mesa. E tinha um Paul Allen, que foi o cara que fez acontecer. Aqui no Brasil, a gente já sabe, né, que não funciona bochecha sem Claudinho. Né? Essa é a nossa dobradinha. Então, não dá avião sem asa, fogueira sem brasa, futebol sem bola, né? Essa é a nossa complementaridade brasileira. Bem, enfim, nas organizações, sempre você tem essa visão que vem do fundador, do empreendedor, que enxerga esse porquê existir. E da missão e dos valores, a gente tem um roteiro para criar e viabilizar esse futuro. Mas para que isso funcione, precisa mais do que esse conjunto de talentos, precisa criar uma relação de confiança. E relação de confiança é um negócio que vem do sentimento, do coração, desse sistema límbico, né? E o que fazer quando falta o fundador? Então, as boas práticas de governança falam que tem que ter um planejamento, um processo sucessório. Todo mundo sabe disso, mas pouca gente pratica. E é muito difícil transmitir a visão. A gente sabe o que aconteceu na Apple, né? Quando o Jobs saiu, teve que voltar. Na Starbucks também, quando o Schultz saiu, teve que voltar. E na Walmart, quando o Sam Walton saiu, não teve como voltar, porque o cara morreu, né? E aí o bicho pegou, né? Então, hoje a Walmart está com um monte de dificuldade, que perdeu o rumo do porquê. E aí, trocentas ações trabalhistas, e, enfim, não está indo bem a coisa, né? Então, assim, em particular nas empresas de controle familiar, é muito importante esse processo de engajar as novas gerações para elas seguirem o legado e o sonho do fundador. Aqui também eu estou com uma experiência muito interessante com a editora Ultimato, né? Há 10 anos participei da transição do fundador para a segunda geração. Agora, 10 anos depois, nós estamos trabalhando como engajar e envolver a terceira geração. Um negócio lindo, 10 anos de caminhada. Então, como é que a gente faz para conquistar corações e mentes, alcançar e manter sucesso, Brian?
Pois é, e aí o Simon Sinek vai fazer uma comparação interessante em qual que deve ser o nosso objetivo. A gente devia conquistar ou devia buscar sucesso? São a mesma coisa? Não são a mesma coisa, né? E aí ele faz uma diferenciação de dizer conquistar é algo objetivo, é algo tangível. Conquistar tem mais a ver com aquilo que a gente tem, que a gente vai ter, né? E nesse sentido, a conquista, ela é bem visível. E a gente percebe isso quando olha para outras pessoas, algumas vezes, e olhamos e vemos o que a pessoa tem, e a gente percebe o que ela conquistou. E o que o Sinek vai trazer é que muitas vezes para nós a gente olha aquilo e a gente olha para o que a pessoa conquistou e chama isso de sucesso. Mas sucesso é uma outra coisa, não é o que você tem. Sucesso é um estado de espírito, é um sentimento e está muito mais ligado ao porquê. A você ter essa confiança de que você está conseguindo cumprir ou está correndo, buscando o seu porquê e não simplesmente o quê. A conquista tem mais a ver com o quê e o sucesso tem mais a ver com o porquê. O sucesso é algo mais intangível, não é tão visível para as pessoas perceberem. E muitas vezes, então, aqueles que já conquistaram muito, em algum momento mais para frente, percebem, ainda não me considero uma pessoa de sucesso. O Sinek fala sobre até participar de uma reunião de grandes empresários americanos, que acontece todo ano lá na MIT, e ele disse o seguinte, que ele sentou lá e percebeu, perguntaram assim, quantos aqui conquistaram suas metas esse ano? E 80% das mãos levantaram. E aí perguntaram, você se considera um sucesso? E 80% daquelas mãos que tinham se levantado baixaram de novo. Porque eles não se consideram sucesso. E a razão disso é que, em algum momento, perceberam que, na busca do como e do que, eles tinham esquecido do porquê, o propósito. E que, embora tinham conquistado, não tinham sucesso, porque tinham perdido exatamente essa motivação mais profunda de existência. Agora, é importante dizer o seguinte, que não é necessário, eles não são mutuamente excludentes. Não é porque você conquista que você não pode ter sucesso. Aliás, a situação ideal seria onde você consegue manter sempre o seu porquê à frente e construir um como e o quê, que é o exemplo que Oséias, então, trouxe aqui fora de um mundo de empresários, um Martin Luther, que teve um porquê e alguém construiu o como e o quê. E temos outros exemplos em pessoas como Steve Jobs, Bill Gates e outros que fizeram isso. Tá? O interessante é isso, é essa reflexão de entender que as conquistas, elas são marcos no desenvolver da busca pelo seu porquê, mas que sempre não podemos esquecer o porquê, porque senão, né, se esquecermos do porquê, senão a gente vai perceber que estamos insatisfeitos e não estamos mais vivendo o nosso propósito. Sinek diz o seguinte, que aqueles que têm a capacidade de não perder o porquê de vista, não importa quão pouco ou muito tenham conquistado, eles inspiram. Então, alguém que realmente acredita num porquê e sempre está lá vivendo esse porquê, é inspirador. Agora, um grande líder é alguém que não perde de vista o porquê, mas também sabe fazer o como e o o quê. Mas sempre o segredo é comece pelo porquê. E, portanto, o título do livro. O Oséias tocou nesse ponto do caso do Walmart. E eles se perderam. Porque o porquê do Sam Walton era servir as pessoas. Tanto os funcionários como os seus clientes. Essa era a razão pelo qual. Não era fazer uma loja de preços baixos. Não era um sonho que ele tinha de realmente ter um faturamento de 40 bilhões espalhado à volta do mundo. Esse não era o porquê dele. O porquê dele era servir bem as pessoas, funcionários e clientes. Enquanto estava na mão dele, ele foi sustentando isso. Mas o Sinek diz o seguinte, que o maior desafio do sucesso, o maior desafio do porquê é o sucesso. Porque na medida que você tem sucesso e cresce, você tem mais pessoas e tem um desafio maior de conseguir transmitir o porquê para eles, e você tem menos tempo. Você tem que gerenciar mais coisas. Então, como é que a gente faz realmente porque se mantenha? Independente de ter sucesso como ou o quê, mas não perder de vista esse porquê.
trazendo isso até um pouco para a área de finanças, quando a gente pensa, normalmente as pessoas têm um foco na conquista. E o que significa focar na conquista quando a gente pensa em nossas finanças? É buscar sempre mais dinheiro. É uma mentalidade que eu preciso acumular mais. E depois que eu tiver bastante, eu vou procurar um propósito para esse dinheiro. E aí a mentira por trás disso é que você terá sucesso quando tiver um pouco mais de dinheiro. E a gente vê isso nas escrituras. Em Eclesiastes está lá para nós que diz: quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. E aí Salomão diz assim: não faz sentido viver desse modo. O que Salomão está dizendo? Esse porquê não faz sentido. Agora, quando o foco é no sucesso, a busca pelo propósito, a mentalidade com dinheiro é quanto que é o suficiente para alcançar os meus propósitos. E você já tem sucesso quando você pensa dessa forma, porque você está buscando o seu propósito maior. Em vez de você estar buscando dinheiro, você está dizendo o seguinte: o dinheiro ele vai atender os meus propósitos. Então, essa é a diferença entre conquista e sucesso. O que pode acontecer? Você pode ter tanto sucesso como conquista, mas você não terá sucesso se você começar pela conquista. Você precisa começar pelo porquê. Quando você começa pelo porquê, então o como e o que fazem sentido. É isso que o livro traz a nossa e causou para cada um de nós um grande desafio. E esse grande desafio foi qual? É a gente entender qual que é o nosso porquê, claramente. E o que falta para a maioria de nós é um pouco de ajuda. Um pouco de ajuda no porquê, no como e no quê. E aí o que nós queríamos fazer agora, olhando aí para os comentários e tudo também, era tomar uns minutos aqui e passar e compartilhar com vocês o nosso porquê. Então, o Fábio, você pode compartilhar com esse grupo que está aqui ouvindo, qual é o porquê da Bridge? Legal, Brian, com certeza. Se vocês entrarem no site da Bridgen, que é a minha empresa de planejamento financeiro, a primeira coisa que vocês vão ler lá é o seguinte: descubra o propósito das suas finanças. Eu estou absolutamente convencido de que planejamento financeiro é uma ferramenta essencial para capacitar famílias, pessoas, né, a, obviamente, fazerem o melhor uso dos recursos financeiros, das suas finanças. Por quê? Porque finanças, dinheiro, é uma alavanca para o reino. Eu acredito que se a gente ajudar essas famílias a se planejarem financeiramente, a encontrarem, obviamente, com base em princípios bíblicos de mordomia cristã e generosidade, elas vão encontrar formas de serem muito mais ativas, impactantes neste mundo, podendo canalizar recursos para o reino, né, para investimentos de impacto, para viabilizar compra de Bíblias, distribuição de Bíblia, exercício de amor, de caridade, de demonstração de cuidado ao próximo. Não é? Agora, muitas vezes, o aspecto financeiro, né, as finanças, o tema dinheiro, de uma forma geral, gera medo. As pessoas têm medo de falar sobre isso. E o medo a gente sabe que não vem de Deus. Hoje mesmo eu vi um artigo no jornal, no Valor Econômico, que me surpreendeu, né? E o tema era assim, a manchete: brasileiros ligam finanças pessoais a sentimentos ruins e perpetuam o tabu sobre dinheiro. Era uma pesquisa, e nessa pesquisa 97% dos entrevistados disseram ter dificuldades em lidar com o próprio dinheiro, e metade, 49%, falaram assim: nós evitamos até mesmo pensar em dinheiro para não ficar triste. É um tema assim, deixa de lado, não quero nem pensar, porque isso me traz ansiedade, me traz desconforto, eu quero lidar com isso. Então, o medo, ele engessa as pessoas, né? A gente costuma dizer que a generosidade também, de duas formas, né? Ela quebra o poder do dinheiro sobre as nossas vidas, né? Ela rompe o medo, seja pelo lado da ganância, de você querer acumular cada vez mais, e seja pelo lado de você exercitar mesmo amor ao próximo, né? Mesmo em situações de desafio. Então,
qual o meu porquê, Brian, como você perguntou? Meu porquê é efetivamente levar essa cultura de planejamento financeiro às pessoas de uma forma geral, para que a gente promova realmente uma guinada, principalmente no ambiente cristão, para que os cristãos do nosso país entendam que eles têm uma ferramenta poderosíssima em suas mãos para apressarem a volta de Jesus, para cumprimento da grande comissão. Né? Se a gente conseguir planejar, conseguir efetivamente viver contentes, né, dentro de um contentamento com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos e colocar isso em prol do reino de uma forma organizada, de uma forma intencional, baseada em propósito firme, eu acho que a gente pode fazer muito pelo nosso país. Esse é um sonho, né? Eu tenho um sonho de fazer isso acontecer de uma forma ampla, de uma forma realmente transformadora. Mas que seja. E assim eu tenho me colocado à disposição daqueles que têm pensado da mesma forma, que têm se disposto a atuar da mesma forma, que têm realmente se convencido de que é importantíssimo a gente colocar os nossos recursos de uma forma planejada, organizada, intencional, a serviço do reino. Bom, muito bom. E que essa mensagem inspire, né? Para que as pessoas possam entender que realmente é um ponto de partida para o cuidado de Deus maior na vida também, né? Essa formação. Oséias, compartilha aí conosco qual que é o porquê da antropogogia. Cara, eu diria assim que o meu porquê é ajudar as pessoas a encontrarem o seu porquê, o seu propósito, a sua causa, achar um foco de atuação, né? E eu vou aqui copiar uma frase do Simon, que ele fala assim: eu não planejei fazer o que estou fazendo agora. Com certeza não, né? A minha história, eu fui engenheiro, né, na parte de hardware, depois de software, como é que eu vim parar no people, né? Então, assim, tudo veio acontecendo numa evolução muito natural até 2007, onde, num processo de pré-burnout, eu tive uma janela sabática, graças a Deus, em 2008, e eu fui criar alternativas para viabilizar o meu porquê. E aí eu busquei um coach para me ajudar a pensar as alternativas, foi muito interessante. Mas a decisão mesmo veio do coração. A decisão veio de uma inspiração de um personagem da Bíblia que se chama Neemias, né? Que a gente conhece muito como um cara planejador, o cara é um engenheiro que fez a reconstrução dos muros de Jerusalém, mas tem um detalhe interessante que me chamou a atenção. O cara era o copeiro do rei Artaxerxes. E o que dizia isso? Pô, o cara tinha acesso ao rei. Então, ele conseguia falar com o rei. Então, esse gatilho, para mim, foi muito interessante na hora que apareceu uma oportunidade de eu focar a minha carreira de serviço aos executivos top, que a gente chama o C-level, né? E já tive boas oportunidades de servir como copeiro a presidentes, diretores de grandes organizações e também empresários, empreendedores. E daí tem um lance interessante que eu virei, no momento, copeiro do copeiro, porque tinha um cliente, um empresário que era do setor de bares, restaurante, buffet de festa, né? E além de atender ali a ele mesmo, o conselho de família, vários projetos que a gente fez lá com ele, mas eu tive uma oportunidade de trabalhar diretamente com os garçons. E era um processo de fazer uma avaliação, assessment, e desenvolver potencial daquela galera. Foi muito rico, né? Então, a minha sanfona começa desde o C-level e vai até o chão de fábrica que a gente fala, né? E aí, a minha engenharia de pessoas, como é que funciona nisso, né? Eu tentei, assim, descrever de duas maneiras. Tem uma engenharia reversa que a gente faz desmontando, né, para achar a essência da coisa e, a partir daí, remontar. E isso é um processo que a gente faz no coach, né? Outra coisa é uma engenharia prospectiva, onde a gente tenta desenhar claramente essa visão, esse sonho, mas também o como chegar lá. E isso passa por um processo de desenvolvimento de potencial do ser humano, né? E uma mudança assistida, acompanhada, né? As pessoas numa organização, é importante que elas tenham clareza de qual é a visão, qual é a missão, quais são os valores daquela organização. Mas tudo isso tem que ser traduzido
na cultura da organização, numa estrutura, em processo, numa governança, onde entra o meu papel de consultoria, de trazer esse porquê para uma concretização aí do como e do que. Muito bom. Copeiro do copeiro e copeiro do rei. Também. Legal. Bem, nós estamos caminhando para o encerramento, mas antes disso eu vou compartilhar o meu porquê. Também quero fazer aqui um para vocês, lembrá-los que nós vamos estar colocando aqui no chat um link. Gostaríamos que todos que estão participando pudessem estar ali avaliando o nosso bate-papo hoje. E também a gente faz umas perguntas lá para saber como caminhar no futuro. Então, por favor, depois que acabar aqui, vai lá, acessa esse link que eu acabei de lançar e esteja preenchendo. Tá? Bem, o meu porquê. A empresa é o suficiente. Basicamente, é ajudar pessoas a descobrir o que é o suficiente para elas. O meu ponto de partida, o meu ponto de dor, foi numa conferência onde a gente estava discutindo e falando sobre ação social, e foi apresentado as metas da ONU para 2030, e uma delas era erradicação da pobreza. E aí eu comecei a pensar, como é que eu contribuiria para, de alguma forma, ter esse sonho? Como objetivo, não sei qual alcançável é a erradicação, mas tem que sonhar isso daí. E eu comecei a pensar, eu acho que onde eu faço é ajudar as pessoas a começar a entender o que é o suficiente para elas. Porque eu acredito que saber o suficiente liberta as pessoas. Liberta de uma influência desleal do consumismo, liberta de um comportamento de desperdício, liberta de sentimentos de escassez infundados. Sabemos que escassez existe para alguns, mas para muitos é infundado, porque eles têm colocado com seu ponto de vista, influências externas. E saber o suficiente liberta de um sentimento de escassez infundado. Liberta de uma relação doentia com o dinheiro. Então, eu entendo que o nosso propósito não é perseguir o dinheiro, e sim o dinheiro servir o nosso propósito. Então, eu tenho buscado fazer isso como? Através de educação financeira e consultoria. Cursos presenciais, cursos online. Em janeiro vai estar disponível 100% online um curso de educação financeira que eu estou desenvolvendo. É uma oportunidade para as pessoas repensarem quais são seus valores, seus sonhos e planos, repensar como fazer orçamento, lidar com dívidas, pensar sobre a aposentadoria. Fábio e eu, a gente conversa muito sobre isso. Eu entendo que a parte de educação financeira, ela é o preparo para depois uma conversa mais funda de planejamento financeiro. É dar condições para que você entenda aquilo que precisa ser planejado. E a educação financeira faz isso. Então, eu tenho focado muito o quê? Em empresas, organizações que querem investir nos seus funcionários, nos seus voluntários, mas também o curso online é uma oportunidade de estar chegando na pessoa física, no indivíduo lá na ponta. Com essa ideia em mente, e realmente a mensagem melhor para lidar com finanças pessoais é saber o quanto é o suficiente para você, e não uma mensagem de um pouco mais vai ser melhor, porque essa é a mensagem que o mercado tem trazido. Então, esse é o meu porquê, ajudar pessoas a descobrir o que é o suficiente para elas. Tá? Então, estamos caminhando para o final, mais um plim-plim, né? Quero só fazer aqui, entre as nossas avaliações, tem uma pergunta lá que a gente coloca sobre um possível workshop no futuro. Então, quando você estiver respondendo lá, gostaríamos de saber o seu feedback, qual é o seu nível de interesse. Fábio, Oséias, tem algum comentário aí que vocês viram no chat, querem finalizar, fazer algum comentário final? Não localizei nenhuma pergunta hoje aqui. Então, quero agradecer, né, mais uma vez a participação de todos. Tem alguns comentários, né, que para a gente é muito encorajador. Eu vejo aqui sobre a questão de inspirar e manipular, né, da Agatha. É verdade, Agatha. Acho que todos nós, né, queremos inspirar. E o teu comentário aqui já nos inspira também nessa direção, viu? É muito bom. Eu acho que esse feedback sempre é ótimo. Obrigado a todos que participaram aqui também, deixando seus comentários. Eu acho que isso faz valer o tempo de todos nós, né, juntos. Essa interação sempre é muito saudável e ela é encorajadora, ela nos motiva muito.
Obrigado a todos. Eu acho que dá para falar uma coisa que é o seguinte: se você estiver aqui participando falando, mas eu não tenho muito claro, eu não consigo colocar em palavras o meu porquê, o livro também vai dizer que existe uma razão para isso, e eu acho que nós três podemos dizer para você, não é fácil, mas vale a pena. Então, continue buscando isso, e você tem aí no Oséias uma pessoa que é isso que ele faz. E o Fábio e eu estamos aqui também para ajudar quem quiser. Nossos contatos, depois você querendo, a gente compartilha, mas preenche a avaliação lá e a gente pode fazer um follow-up com qualquer um que tiver interesse aí. Mais um fecho aqui, Brian. Acho que por trás de todos os porquês tem um porquê. E a gente tem um versículo muito chave na Escritura, no Evangelho do apóstolo João, onde ele fala por que Deus amou. E Deus amou. Então, esse amor de Deus é o nosso grande porquê, que nos leva a amar, né? E também esse mesmo João, na sua epístola, na carta, né? 3,16 e 3,16, portanto, precisamos também amar como ele nos amou. Então, acho que esse é o nosso grande porquê. Fomos amados e, portanto, somos amadores. Muito bom. Eu vou deixar alguns segundos aqui na tela, os nossos contatos, se vocês quiserem anotar. Muito obrigado pela participação de todos. Um bom final de noite aí para vocês. Valeu. Obrigado a todos. Um grande abraço.